Lord, we're so hungry for you. We're so thirsty for you, for you, for you, only for you. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, aleluias. Essa canção, que traz essa mensagem linda e maravilhosa, nada mais, só Deus, só Jesus, só o Espírito Santo, só a presença de Deus realmente em nossa vida, que vai trazer essa paz, essa alegria, aleluia. A gente sabe, amados, que o ser humano sem Deus, ele não é nada, ele está vazio, ele está sedento, ele está num grande deserto, aleluia. E nós precisamos, claro, também, pela palavra, pelo convencimento que vem de Deus, entender que aquele que não tem Jesus, que aquele que não tem Deus, que aquele que não tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele está vazio, ele está sedento, vivendo num grande deserto. A gente vê que muitas vezes as pessoas, elas tentam passar uma imagem completamente alheia daquilo que realmente vivem. E isso nós chamamos o quê? De hipócrife, do grego, se não me engano, se eu errar, me desculpe, que significa hipocrisia, mentira, ou uma máscara, sabe? Uma máscara de disfarce, enganando primeiro a si mesmo e os outros também. E assim um compartilha dessa falsidade, dessa mentira uns com os outros. Porque nós sabemos pela palavra de Deus que o ser humano sem Deus, ele não é nada. Aleluia. Até porque quando estamos sem Deus, quem é que está no comando? Não é Satanás? Ele rouba, ele mata e ele destrói. Ele faz uma obra terrível no coração, na família dessa pessoa que não tem Deus. Então é um deserto, é um vazio terrível, aleluia. E nós precisamos entender que as pessoas necessitam ouvir de Jesus, necessitam de Deus. E nós, como igreja, fomos levantados para isso, para dizer para as pessoas essa mensagem, que eles necessitam de Deus. Falar do amor de Deus, falar do que Jesus fez naquela cruz por elas, para mudar essa realidade triste, terrível, desértica e sedenta. A canção, ela fala disso. Nada mais
E é verdade, nada mais pode satisfazer esse vazio que está no coração do ser humano. Esse vazio que só pode ser preenchido através da presença de Deus. Aleluias! É por isso que Deus me traz, mais uma vez, nessa palavra, nessa mensagem. Aleluias! Esse processo que começa pela pregação do Evangelho, chega no batismo nas águas e no âmago da questão, que é o Espírito Santo, a sua presença, de fato, em nós. Aleluias! Agora veja bem, amados, muitas vezes vemos que estamos, eu faço parte disso, equivocados com isso. Por quê? Porque muitas vezes ficamos no batismo das águas, né? Mas o batismo das águas é para a remissão de pecados. O primeiro batismo é o arrependimento. Eu entendi, eu compreendi, o Espírito Santo me convenceu, eu tomei uma decisão de seguir Jesus. Mas antes eu preciso o quê? Ser purificado dos meus pecados. E esse é o batismo. Quando pergunto para Pedro o que temos que fazer para ser salvo, primeira coisa, arrependei-vos. Segundo, sejam batizados para a remissão das águas, para a remissão dos vossos pecados. Aí vem a terceira parte, e recebereis o Espírito Santo, ou, aleluias, recebereis o dom da vida eterna, que é o Espírito Santo habitando em nós. Aleluias! Agora, veja bem, 3 anos com Jesus, ele e os seus discípulos, nas multidões, milagre acontecendo, coisas sobrenaturais acontecendo, sinais, maravilhas. Veja, é claro que as pessoas que iam até Jesus eram abençoadas, ouviam a palavra, se retiravam, mas os 12 estavam sempre com ele, aonde ele ia. Aleluia! Então, veja bem, que experiência, quantas coisas eles puderam ver com seus olhos, e quantas experiências íntimas ou particulares, como a transfiguração. Meu Deus, né? Foram 3 anos. E reuniões em Cafarnaum, na casa de Jesus, ou outros lugares, do ensino da palavra. Imagina o próprio Deus, através de Jesus, ensinando a palavra. Glória a Deus, aleluia. Mas, vejam bem, quando termina o tempo de Jesus nessa vida, na missão que veio cumprir, efetuar, agora eles semi-prontos, vou dizer assim, Cristo dá a eles uma informação forte. Ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou, segundo ato 1:8, e recebereis, aleluias, o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Portanto, ficai em Jerusalém, para que do alto, ou recebido o Espírito Santo, sejais cheio da presença dele. Aleluia. E vimos, claro, em Atos 2, que eles, então, aguardam 10 dias no cenáculo, esperando, aguardando, quem sabe orando, ou sentados, como diz ali, esperando, então, a promessa se cumprir. Isso é fé. Amém, amados? Glória a Deus. Então, veio sobre ele o Espírito Santo, como um vento impetuoso, encheu todo lugar com a sua glória, e todos foram batizados. Sobre eles, línguas de fogo vieram, e foram cheios do Espírito Santo. Leia lá, aleluia, Atos 2. Essa experiência é para todos nós, queridos.
Mas veja bem, sem essa experiência, nós estamos incompletos. Nós precisamos ter essa experiência. E experiência que eu falo é a experiência mesmo, onde você faz parte disso. Isso não acontece somente porque você agora está na palavra, então eu considero e passo a crer que eu tenho e pronto. Não. Nós começamos essa mensagem falando o quê? Que o homem está sedento, que só Deus pode ocupar esse lugar. Então, amado, é necessário então que literalmente Jesus, através do Espírito Santo, venha habitar em você. Agora, veja bem, eu comparo isso com alguém que está com muita sede, uma sede física, né? Sabe, no deserto, não sei, mas está louco de sede. Até que alguém consegue dar ele um copo d'água. Quando ele toma essa água, ele toma, entrega o copo, obrigado, e sai a passo. Não, ele está cheio, o seu corpo está precisando da água. Então quando ele toma aquela água, é claro que ele vai, que maravilha, puxa vida, ele tem que comentar alguma coisa. Que coisa maravilhosa, fui saciado, agora sim. Assim também a experiência do Espírito Santo. Amém? Então é essa fé, basta acreditar e pronto. Não. Em Pentecoste houve uma experiência. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eles profetizavam, falavam em língua. Né? Em Efésios, a mesma coisa. Sempre. Não é? Quando o homem é saciado e recebe essa água viva, ele... agora sim. Ele é cheio, ele é transbordante do Espírito Santo. Eu quero ir lá então, em João capítulo 7. Aleluia, 32, se não me engano, é por ali. Estou sem a Bíblia aqui. Está fechadinha aqui. Está lacrada ainda. Aleluia. Então, agora você vai entender então. Veja bem. Jesus, no grande dia da festa, ele diz, aquele que tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. Ele falava de quê? Quer saber? O próprio João, ele faz então o acabamento. Ele falava do Espírito Santo que haveriam de receber todo aquele que cresce em Jesus. Aleluia. Escute, que crescem nele. Aleluia. Então, todo aquele que toma uma decisão em seguir Jesus, ele precisa buscar essa experiência. Aleluia. Então, essa era a água que Jesus está falando. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão águas de água. É uma coisa viva. Não é uma coisa simbólica apenas, não faz de conta. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. Meu Deus, é um momento de alegria, de paz transbordante, algo sobrenatural que acontece. Aleluia. Então João completa. Aleluia. Ele fala dessa água viva do Espírito Santo que haveriam de receber todo aquele que cresce. Lá surgiu Apolo e a mulher pregando, diz que pregava assim, né? Humanamente convencia qualquer coisa da palavra, mas não era batizado com o Espírito Santo. Então, Paulo, de maneira separada, nem foi ele, foi Áquila, não é? Foi um casal, né? Falaram com Apolo e ministraram então o Evangelho, né? Em toda a sua estrutura, em toda a sua essência. Então aí ele foi, não é? E quantos aconteceu isso também? Batismo com o Espírito Santo, ressurreição de Jesus, eram coisas cruciais naquela época. Aleluia! Então João traz de boinha isso. Ele falava com respeito ao Espírito Santo que devia receber todo aquele que cresce em Jesus. Amém? Então está para você, amado, a palavra se completa. Então eles ficam lá 10 dias de Pentecostes até que acontecesse. E a partir dali, o Espírito Santo veio então, e todo aquele
que crê em Jesus, ele necessita recebê-lo. Aleluia. Ele necessita receber a promessa de Deus e por isso tem que buscar sedentamente a presença do Espírito Santo. E a presença dele, sabe, simbolicamente está no que Jesus diz, que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Ele falava com respeito ao Espírito Santo, que havia de receber todo aquele que nele cresce. Veja que coisa, aleluia! Quer dizer, é receber Jesus através do Espírito Santo, literalmente. É ele habitando em nosso ser, em nosso espírito, como diz o apóstolo Paulo, não é? Completamente. Aí quem é que vai resistir? Algo assim. A presença de Jesus, eu vou, mas vou voltar. Aleluia. E lá em João capítulo 14 estaria escrito: não deixarei só. 16, enviarei para vocês o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus. E ele estará convosco todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias. Não vos deixarei órfão. Aleluia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais no deserto comeram, mas não é esse pão. Eu sou o pão que desceu do céu. E aquele que comer desse pão jamais terá fome e jamais terá sede. O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Receba essa mensagem, em nome de Jesus. A igreja precisaria falar muito a respeito disso e desafiar os seus membros a receber o Espírito Santo. Não só num momentinho qualquer, não, de verdade. Quem sabe até com vigílias. Eu estive numa igreja que fazia vigília durante o ano de busca do batismo do Espírito Santo. E quase todos eles eram batizados com o Espírito Santo. 17 minutos, quase 18, mas é uma passagem linda e maravilhosa. É isso que essa canção dizia no começo. Nada mais pode saciar o nosso ser que a presença de Jesus através do Espírito Santo. Aleluia! Todo aquele que ouve o Evangelho e se converte a Cristo, esse recebe o selo que é o Espírito Santo. Aleluia! A garantia que um dia estaremos com o Senhor. Quando você tem essa garantia, de uma maneira literal, como está na Bíblia, você pode ter certeza, amado. Você é marcado por Deus. A marca está em você. Aleluia! Você agora passa a ser propriedade, de fato, de Deus. Amém? E aí você vai ter toda a capacidade para vencer as tentações, o pecado, as obras da carne. Aleluia! E o próprio Espírito Santo vai gerar em você o fruto do Espírito. Aleluia! Ficamos aí então. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Pastor Francisco Lucas, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei da Glória, Ministério Cristo Reina. Agora eu quero revelar para você. Eu fui fazer um teste. Tá bem? Essa palavra veio por causa de um teste que eu estou fazendo aqui. O som não foi bem como eu queria. Mas eu disse assim: Senhor, se for tua vontade, eu vou abrir a minha boca e a tua palavra vai sair. Isso também é mistério. Deus te abençoe.